Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma entrevista com a psicóloga Mariana Melete Pescador e nós tivemos uma conversa sobre as doenças emocionais que afetam principalmente os adolescentes. Espero que vocês gostem e assistam aí. Antes do adolescente entrar para a terapia, uso de medicamento, ele tem uns sintomas. Quais são esses primeiros sintomas que os pais, a sociedade, a população deve ficar atenta para poder ajudar essa pessoa? A adolescência, ela é uma transição, né? É onde o adolescente resgata todos os valores da infância, né? E começa a elaborar isso junto com o social, né? Junto com os amigos, colocar aquilo ele começa a colocar aquilo à prova, né? Para ver se realmente aquilo que ele aprendeu com os pais é aquilo que realmente serve para ele, é aquilo que realmente os amigos também fazem, né? Então, nisso ele começa a mudar o comportamento dele. É natural essa transição, assim como a questão hormonal. A gente não pode esquecer desse fator, que isso contribui muito para a mudança de comportamento, né? Porque às vezes o adolescente está muito calmo, muito tranquilo, daqui a pouco tem aquela explosão, né? Mas pode ser hormonal aquilo, né? Pode ser aquele momento hormonal e depois volta. Então, o que tem que observar quando começa a mudar muito o comportamento? Quando é uma coisa constante, a pessoa está sempre deprimida, as automutilações é um ponto que tem que estar sempre atento aos adolescentes. Começa o uso de drogas, de álcool, né? Esse tipo de comportamento, assim, que tu começa a questionar, ele está se prejudicando, ele está fazendo mal para si, né? Ou é uma pessoa muito feliz, muito alegre, e daqui a pouco está muito deprimido, né? Será que não aconteceu alguma coisa, né? Será que não teve um abuso? Será que não está usando droga? Será que o que está acontecendo aí? Tem que investigar. Então, primeira característica é a mudança do comportamento repentino. Repentino. Porque se uma pessoa é muito calma e se torna uma pessoa muito agressiva, esse é o primeiro ponto que tem que pesquisar e destacar para fazer uma observação, né? E falando sobre as automutilações que você citou agora, existem muitos jogos virtuais. Um exemplo é aquele jogo do Baleia Azul que teve. E que consiste nas pessoas, adolescentes e crianças até, né, a passar fases. E essas fases são de fazer coisas que são prejudiciais, que não são legais, e uma delas é de se cortar, de fazer cortes no corpo, enfim. O que leva um adolescente a entrar nesse tipo de realidade virtual em que contém esse tipo de jogos que não faz bem pro corpo? Geralmente, tem que observar se não é um adolescente com emocional fragilizado, até que ponto a família acompanha também esse adolescente, né? Porque não é porque está na adolescência. Hoje a gente fala muito, as pessoas falam muito em respeitar a privacidade dos filhos, né? Até que ponto, né? Respeitar essa privacidade. Então seria cuidar o que o adolescente ou a criança fica olhando na internet, por quantas horas fica... Exatamente. Primeira coisa, adolescente tem que ter horário, tem que ter rotina, tem que ter limite, sim. Né? Se é um momento de resgate de valores, é um momento em que tu vai ter, sim, que ser muito incisivo naquilo. Né? Pai e mãe tem que ser pai e mãe, não tem que ser amigo. O papel deles é educar, é cuidar, é proteger. Então, assim, tu escutar o teu filho, né, ouvir o que ele tem para te dizer, levar isso em consideração que ele está sofrendo. Mas tu tem que ter o bom senso de até que ponto isso é uma chantagem, até que ponto isso é uma manipulação. Se não consegue dar conta, então encaminhar para um profissional que possa fazer essa avaliação, né? Mas ter muito cuidado, porque é muito próximo à chantagem, né? É muito difícil tu detectar, às vezes, se realmente ele está sentindo ou não. Mas o pai tem que, e a mãe, né, a escola, enfim, acaba também fazendo esse papel
de estar atento a esses sinais, né? É um período de muita mentira também. E claro, os jogos, eles têm o seu lado positivo, os jogos em geral, os jogos virtuais, porque eles são educativos, mas tudo tem que ter um tempo, porque eles ficam alienados, eles ficam em cima daquilo. E é bom jogar, né? Então, causa um prazer aquilo, mas isso também desenvolve vício, isso também influencia, são jogos agressivos, o adolescente tende a ficar mais agressivo, né? Porque tudo aquilo ali mexe com o emocional dele, tudo aquilo ali vai fazendo ele racionalizar algumas coisas, e da forma errada, né? Porque aquilo ali é só um jogo, então tem momentos que daqui a pouco aquilo ali pode se fundir, ele não tem muita noção do que é realidade, do que não é, né? Ele começa a levar aquilo para a vida dele, né? Então tem que estar atento pelo tempo excessivo em cima do jogo, né? Não é saudável, assim como não é saudável ficar só na frente da... Tudo que é excesso é problema, né? Então não é saudável também só ficar na frente da televisão, não é saudável ele não ser social, ele precisa do social para desenvolver, não é saudável ficar só estudando, ele precisa, né, de um tempo com a família, né? Então tudo é uma dosagem. Quando o adolescente ele recorre a esses jogos virtuais que não fazem bem para o corpo, são adolescentes que possuem depressão ou não? Não necessariamente. Não, às vezes é a curiosidade, né, de ver o que vai acontecer. E esses jogos, como tu citou do Baleia Azul, assim, hoje já tem vários outros com outros nomes, inclusive, né, com desenhos, mas com contexto, né, e atrai o jovem para isso, né, e ele não vê às vezes a maldade ali dentro, e tem o desafio, né, o ser desafiado. Então aquilo vai estimulando ele, né. Daqui a pouco ele se pega num momento, como tem o Baleia Azul tinha muitas questões de ameaça à família, tudo mais. Então ele chega num momento que ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque ele não tem maturidade para lidar com aquilo, né? E é óbvio, é um adulto se aproveitando daquela situação, né? Então por isso que os pais têm que sim ver o que os filhos estão fazendo, o que eles estão pesquisando, e não por invasão de privacidade, mas por cuidado, por precaução. Tá, será que meu filho não está assistindo o quê? É só a automutilação que é problema hoje? Não. A pornografia, né? Tu ser incentivado, tu ter contato com coisas que não são próprias para tua idade, faz pedofilia, né? Marcar, né? Quantos marcam o encontro escondido dos pais e estão se expondo ali ao perigo? Então, como tu vai primar pela privacidade se tu não, se o teu filho pode estar sendo exposto a risco, né? Será que tem que mesmo primar tanto por essa privacidade nesse momento? Concordo. E quando uma criança ou um adolescente ele sofre abusos sexuais, quais são os principais sintomas que a criança ou adolescente ele apresenta? Mudança de comportamento repentino. É a mesma coisa que depressão e ansiedade, né? Como geralmente quando existe o abuso, existe uma ameaça, né? Então eles tendem a ficar mais depressivos. Quando você fala em ameaça, é a ameaça do abusador. Isso, de não contar, tem a vergonha, né? Porque o abuso em si, ele é cometido por pessoas próximas, geralmente, né? Existe um alto índice que indica isso. Mas ele dá prazer. O adolescente, a criança, ela sente prazer naquele ato. E ao mesmo tempo tem aquilo que ela sabe que é errado, que aquilo não pode. E a pessoa que comete esse ato ameaça, né? Tu não pode contar pra ninguém, né? Se tu contar, eu vou fazer tal coisa com tal pessoa, né? Alguém próximo. E eles não sabem como agir naquela situação. Eles sentem-se com medo, eles ficam com medo, então eles acabam levando aquela situação. Ou até mesmo, como hoje a gente vive numa sociedade muito julgadora, né? O medo até das pessoas colocarem a culpa nela, dizer, não, mas tu provocou. Por que tu foi lá e tu fez? Mas eles não têm maturidade, né? No caso de abuso tem que ter muito ciente que a criança, o adolescente não tem culpa.
Quem tem culpa é o adulto que tem a inteligência tem emocional de saber que aquilo é errado. Exatamente, porque as mulheres, principalmente as mulheres, quando elas são estrupadas, elas ficam com aquela tarja, né, de que, é porque ela estava usando calção curto, né, é porque ela estava aparecendo os seios, ela estava com decote. Então a gente tem que colocar isso em mente de que, realmente, como tu falou, não é a vítima que é a culpada, é sim a doença ali, é o abusador, né, é o que tem um problema. Tanto que hoje os maiores índices de abusos sexuais é onde as mulheres usam burca, ou seja, elas só têm os olhos de fora, então não é a roupa que faz isso. Não é a pessoa que está cometendo o abuso, é uma pessoa doente. E as pessoas falam muito nesse momento, doente, mas tá, né, é sem vergonha, vai lá e faz. Mas como que pode considerar uma pessoa sadia, uma pessoa que comete um estupro que vai contra o corpo de uma outra pessoa? Não é uma pessoa que é sã consciência, né, que tem coerência de pensamento, né? Então é uma pessoa doente, né? Uma pessoa que ela talvez não tenha controle sobre os seus impulsos sexuais, né? Seja uma pessoa perversa, né? Seja uma pessoa psicopata. Então, assim, claro, tem que ter toda uma avaliação psicológica dessa pessoa, mas não é uma pessoa que tenha suas condições mentais normais, preservadas, né, na verdade. Então, o abuso, e a gente não sabe, porque geralmente o abusador é uma pessoa sedutora, é uma pessoa que vai envolver, né, o adolescente, vai estar ali naquele meio, né, claro que tem os casos extremos que é pego na rua, à força, né, e tudo mais, que é um pouco mais delicado, porque daí, né, a gente fala de um psicopata fazendo esse tipo de atitude. Mas o maior índice é dentro da família, né, dentro de pessoas próximas, de tio, de primos, né. Então, assim, ter um diálogo com o adolescente, né, com a criança, ensinar a criança já desde pequenininha a preservar seu corpo, né, a ter cuidado com os estranhos, porque não adianta também tu dizer pra criança, não pode falar com estranho, mas tu com estranho, tu conversa na rua. Tu tá dando exemplo? Realmente, você tem que dar o exemplo pra criança, pro adolescente, pra ele seguir aquele mesmo caminho do que você tá falando. Exatamente. Né? Porque existe um ditado que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não funciona. Né? Daí, o adolescente e a criança seguiam muito pelos exemplos. Então não adianta tu dar um mau exemplo, um exemplo daquilo que tu não quer que o adolescente faça. Se tu faz, né, tu tem que mostrar para ele que é possível, né, porque é isso que eles vão seguir, é isso que eles vão fazer, né. Então, assim, sempre, hoje a gente vê muito adolescente se expondo na internet, né, sem medo das consequências, né, então tem que estar muito orientado quanto a isso. Um nude para alguém que eu conheço, que é meu amigo, que não sei. Não, aquilo ali pode vazar. A pessoa pode por maldade, porque como eles têm, o adolescente tem um emocional, que é uma montanha-russa, né? Não é um emocional maduro. Numa briga manda para uma pessoa, né? Ou faz adolescentes e crianças são perversas, eles têm esse lado de, né? Tipo, vingativo, né? Vingativo. Eu briguei, tô triste com o meu amigo, então agora eu vou me vingar de certa maneira com ele, né? Exatamente. E não medem as consequências disso, né? Mas por falta de maturidade, né? Claro que hoje é mais fácil da polícia descobrir quem que foi, de onde que veio e tudo mais, mas até isso acontecer, a pessoa já foi exposta. Então tem que ensinar o adolescente a cuidar com essa exposição, o adolescente tem que ter essa consciência de que o corpo dele é dele, sim, e que ele não precisa estar mostrando, que o valor dele não está em mostrar o seu corpo, está na pessoa que ele é. Cada vez mais se trabalhar o ser. O ser, tu é uma pessoa legal, tu é uma pessoa agradável, tu tem várias qualidades, defeitos todos temos, né? Então sempre os pais trabalharam muito em cima disso, né? Porque é isso que também leva o adolescente a fazer essa exposição, né?
porque de uma certa forma ele quer chamar atenção para si através do corpo, que é aquilo que ele acha que é importante, né? Uhum. E falando um pouquinho sobre bullying, que é o que acontece muito em escolas, principalmente, né? Quais são as consequências de uma criança, de um adolescente sofrer bullying na sociedade hoje em dia? Então, o bullying, ele tem a característica de ser uma agressão do maior para o menor, geralmente emocional, né? Uhum. Então, salientando características que o adolescente tem e que ele não gosta, né? Então, quando não gosta, daí é que pega o apelido, daí é que ele fica assim como agressões físicas também, né, envolvem o bullying. A mesma situação pode ficar depressivo, né? Mais ou menos as mesmas consequências do abuso, coisas, né? Muda o comportamento repentino, depressão, ansiedade, ele pode se tornar uma pessoa que faz o bullying também. Então isso varia muito do emocional e de como cada adolescente lida com isso, né? Mas a tendência maior é ele ficar mais depressivo, ele não gostar de ir para aquela escola, não quer ir, né? E isso acarreta em todas consequências para a vida inteira de ser uma pessoa, talvez, não querer socializar. Baixa autoestima. Né? Baixa autoestima, né? Se volta mais para os jogos virtuais, quer ficar mais no computador, não quer muito contato, né? Socializar, né? Com as pessoas. Então, isso também varia de adolescente para adolescente, né? E essa pessoa que comete o bullying, né? Por que essa pessoa faz isso? Pelo simples fato de gostar de ver uma pessoa ficar chateada, triste, o que Tem pessoas que é pela personalidade, né? Já tem uma personalidade mais voltada para essa perversidade. Pode ser porque aprendeu assim, né? Porque foi ensinado de que isso não tem importância, viu? Ou fizeram com ele, né? Então, também é muito de cada adolescente, né? Cometer esse tipo... Mas, geralmente, quem é ferido fere, né? Aquela pessoa que conviveu com aquilo, alguém fazendo bullying ali com ele vai reproduzir esse ato, vai descontar essa raiva com outra pessoa, né? Então, geralmente essa é a causa, né? Nesse período que nós estamos aqui em quarentena, né, em que todo mundo está sofrendo com esse coronavírus, né, essas pessoas, adolescentes principalmente, né, que estão sofrendo depressão, que estão com baixa autoestima, que sofrem bullying, todos esses problemas que a gente já comentou aqui na entrevista, como que os pais podem auxiliar, ajudar essas pessoas que estão somente dentro de casa agora, né? Que não tem para onde fugir, não tem para onde ir, né? Que a gente tem que se cuidar devido a essa pandemia que tem acontecido, né? O que os pais, as pessoas que estão ao redor, né? Podem fazer para ajudar essas pessoas? Então, de uma forma geral, se é uma pessoa que já toma medicação, não pode ficar sem a medicação, né? Então, tem que ter alguma forma no conversar com o médico, ou agora, me parece que tu tendo a receita antiga, tu consegue fazer a retirada, né, da medicação se o consultório não está aberto, né? Se não tem acesso a esse médico, né? Se tu tem essa prescrição, não ficar sem tomar a medicação. Ter uma rotina é importante, né? Não é férias, não é descanso, é uma pandemia, né? Cuidado com a alimentação, né? Alimentos muito gordurosos são alimentos que vão deixar a pessoa mais ansiosa, assim como doces, né? Então, não é não comer, é não comer em excesso. Atividade física nesse período, né? E ter atividades, é um momento muito de desenvolver a criatividade, de voltar para si, né? Porque como já faz algum tempo que nós estamos dentro dessa pandemia, né? Trancados em casa, conseguimos descansar, ficar sem fazer nada, né? Não necessariamente precisa se estar produzindo, né? Mas quanto mais acomodado, quanto mais parado você fica, menos vontade você vai ter de fazer as coisas.
Então você ter uma rotina. Falou, ter uma rotina. Exatamente, ter um movimento é importante. Como a gente fica em casa, vai dizer, tem que fazer exercício físico, tem que movimentar o corpo. Por quê? Porque tu tá com energia acumulada, tu não tá gastando aquela tua energia. Então a tendência é tu ficar mais cansado, né? O cansaço vai te deixando mais melancólico. Então uma coisa puxa a outra, que vai fazer tu compensar em outro lado, a comer mais, a procurar por mais doce, né? Então tudo é uma reação em cadeia, né? Eu vejo muitas pessoas comendo em excesso, né? Nas redes sociais, tu acompanha, assim, faz um doce aqui, vive né, comendo, beliscando e tudo mais. Sim. Só que a gente tem que, não é ficar pensando sobre a pandemia o tempo inteiro, mas ter o bom senso de que daqui a pouco pode faltar. Então, por que eu vou comer todo aquele excesso? Não, nada fazer em exagero. Exagero, né? Não é, tô com vontade de comer um pudim, vou fazer um pudim. Ok? Mas precisa ser todo dia fazer uma coisa diferente? Né? Será que uma vez por semana não dá para ser? Entende? Porque aí vai ter outras consequências, o sobrepeso, né? A ansiedade, a depressão. Viver um dia de cada vez é muito importante, né? Uma coisa que eu bato muito na tecla. Um dia de cada vez, não adianta ficar pensando, o que vai ser, o que vai acontecer, né? Quando é que vai parar, eu preciso sair, eu preciso... Não vai resolver. Então, viver um dia de cada vez. Bom, hoje eu vou fazer isso. É o que eu posso hoje. Estabelecer uma rotina. E faz aquilo. Uhum. Amanhã é outro dia, né? Porque até mesmo se a gente focar muito no mesmo problema sempre, a nossa cabeça, nossa mente sempre vai ficar ali em volta daquilo, deixando nós mais angustiado, mais triste, mais na frustração, né? Não só nos problemas, né? O pensamento negativo atrai coisas negativas, né? A psicologia trabalha muito essas questões da atração do pensamento também. Porque se tu ficar pensando em coisa ruim, tu começa a ficar melancólico. Então, assim, aproveitar essa pandemia para nutrir de pensamentos positivos, né? De trazer, não, as coisas vão melhorar, né? Eu vou começar a procurar mensagens positivas, não ficar muito em cima de notícia, né? Nas notícias ruins, aquilo que é ruim, não está funcionando, não está dando, filtrar muito isso. Bom, eu preciso saber como está, quantos, né? Aumentou os casos, não aumentou, né? Eu preciso usar máscara, não precisa fazer, não precisa, entende? Então, o básico tu tem que saber. Agora, tu só procurar coisas relacionadas a isso, tu começa a desenvolver, assim, uma patologia ali em cima, né? Tu começa a ficar muito focado nisso, e quando tu vê, tu tá com uma ansiedade, tu tá com uma depressão, tu tá com uma coisa maior. E quando vê, a vida volta, né? A nossa rotina vai voltar. Porque essa pandemia não vai ficar para a vida inteira. Então, o que nós plantarmos agora, lá na frente, nós vamos colher o resultado. E será que o resultado que nós queremos para nós vai ser um resultado negativo, uma baixa autoestima, né? Com todos esses problemas que você acabou de falar. Então, não é legal mesmo, né? Pessoal, aqui eu vou deixar o link do Face da nossa psicóloga, para quem quiser entrar em contato, tá? E eu quero agradecer a todos vocês por terem assistido esse vídeo. Muito obrigada. Tchau!